Coros Pace 2, o smartwatch para esportistas que é o maior concorrente do Garmin Forerunner 245. Vamos lá. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para contar um pouco para vocês da minha experiência de uso com o Coros Pace 2, esse relógio focado no público esportista. Aprendi com meu amigo Sérgio Rocha do Corrida no Ar que ele se chama GNSS, que é um equipamento, enfim, com GPS para esse público. E nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês um pouco de como foi a minha experiência de uso usando esse cara. E cara, poxa, eu já vou começar falando do quanto ele é leve. Deixa eu até consultar a minha colinha aqui, porque esse relógio aqui, com a pulseira de nylon, não é essa aqui de silicone, é a de nylon, outro modelo que tem, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, pesa 29 gramas, ou seja, você coloca no braço, pode correr, pode fazer sua bike, você nem vai perceber que ele está no seu braço. E no final das contas é isso, você sai para poder praticar sua atividade física e nem se preocupa que ele está no seu braço. 29 gramas, é muito leve, mesmo nessa versão aqui que eu peguei com a pulseira de silicone, né? Não é a versão de nylon que eles falam aqui no site, mas mesmo a versão com silicone é muito leve. É inclusive mais leve do que o Forerunner 245 da Garmin, que eu fiz review aqui para vocês. O lance de você ter um equipamento confortável para poder usar e tudo mais é que acaba que você não preocupa com ele, né, ao longo do seu treino. Você só vai, corre, pedala, faz o que tiver que fazer e aí no final do dia, no final da atividade física, você vê como foi o seu treino no final das contas. Gostei pra caramba desse detalhe, mesmo na versão com a pulseira de silicone, eu achei ele super leve, super confortável para usar. E claro, se você quiser comprar essa versão com a pulseira de silicone, você tem essa possibilidade, mas também tem outras cores disponíveis. No Brasil você tem essa cor azul escuro, que pra mim é a mais bonita. Eu achei ela muito bonita, mas também tem a branca e ambos com a versão de silicone, com a versão de silicone não, a versão de silicone é essa aqui, com a pulseira de nylon, que é tipo um velcrozinho, que é super estiloso também, achei bem bonita. Já vou continuar falando do peso, de características físicas do relógio, porque você pode trocar a pulseira dele, ele segue aquele padrão de relógio, se eu não me engano são 20 milímetros, né, o tamanho da pulseira aqui é de 20 milímetros, então você pode comprar qualquer pulseira, qualquer pulseira que se adequa aí a esse padrão de relógio vai funcionar. Diferente de um Apple Watch, por exemplo, que você tem que comprar as pulseiras de um Apple Watch, que é um saco no final das contas, mas enfim, você tem essa possibilidade de personalizar o seu Coros Pace 2 com qualquer pulseira, isso é muito legal. E aí entra o lance de pulseiras de diferentes cores, pulseiras de diferentes tamanhos, enfim, você pode se adequar, você pode colocar a que você achar mais conveniente. Para fechar aqui a questão da construção do relógio, ele usa um carregador proprietário, então é bom que você tenha um cuidado extra para poder carregar a bateria, transferir dados se for o caso, mas para carregar a bateria dele, ele usa o cabo proprietário e é basicamente isso de construção do Coros Pace 2. Para fechar, claro, né? Eu não podia deixar de falar. Ele tem dois botões e aí você pode usar ele tanto desse jeito quanto desse jeito, né? O botão virado para o lado de dentro do seu corpo ou para o lado de fora, tanto faz. Eu coloquei ao contrário do que é normalmente, mas não faz nenhuma diferença não, tá? Você pode configurar isso. Mas, enfim, são dois botões, um deles tem uma Digital Crown, ou seja, uma coroa digital aqui, para você navegar entre as opções do menu, para poder navegar entre as opções do seu exercício físico. De construção, é isso. E agora vamos falar, eu meio que vou comparar ele com o Forerunner 245 ao longo do vídeo, porque querendo ou não, é a referência que eu tenho de smartwatches para essa finalidade, né? E também falar um pouco, claro, da minha experiência de uso, usando de fato para poder correr. Só para explicar para vocês, eu não sou um corredor profissional, eu sou um corredor, no máximo amador, iniciante amador, que gosta de correr, que gosta de praticar atividades físicas, e eu usei esse cara para poder me acompanhar principalmente em corridas. Ele tem função de bike indoor, inclusive eu fiz um treino de bike indoor na academia, inclusive fiz até de remo, nunca tinha feito remo, fiz um pouquinho de remo lá também na academia, mas enfim, ele tem várias opções para você controlar sua atividade física. Bike, corrida, triatlon, ele tem um modo triatlon, que nessa categoria de produto é um dos poucos que faz isso. Natação em céu aberto, em mar aberto, na verdade, natação em piscina. Então, assim, tem muita possibilidade para você registrar os seus treinos dos mais variados esportes aí. Então, assim, se você quer um smartwatch para poder controlar corrida, bicicleta e tudo mais, beleza, já tem vários que fazem isso. Mas, por exemplo, o lance do modo triatlon, por exemplo, para quem faz bike, corrida e natação, cara, isso é muito bacana, isso é muito legal de verdade, porque é um smartwatch muito completo que te dá várias possibilidades
tudo dentro de um único equipamento. Você não precisa trocar de equipamento para poder fazer o registro de certa atividade. Tá tudo aqui, saca? E nesse bichinho super leve, super fino e super confortável para usar. Eu fiquei de cara com isso quando eu peguei para poder usar, quando eu tive essa experiência assim de uso, porque eu achei ele muito completo. Antes de falar um pouco mais sobre esse sistema e meu uso, né, enfim, falar para vocês um pouco mais sobre o meu uso, deixa eu falar um pouco sobre bateria, porque assim, eu fiquei muito impressionado, porque, vamos lá, o Apple Watch eu carrego todo dia, é o smartwatch que eu uso no dia a dia, eu tenho que carregar ele todo dia porque não aguenta, a bateria dele não aguenta mais do que um dia, e é assim, a Apple tá nem aí para isso. No caso do Forerunner 245, que é o outro que eu tenho aqui dessa mesma categoria, a bateria dele dura, uma semana usando do mesmo jeito que eu estou usando o Core Space 2. Nesse cara aqui, eles falam, né, nas especificações do produto, 20 dias de bateria consecutiva ou 30 horas de uso de GPS. Ou seja, você vai sair para fazer uma ultramaratona, ele vai conseguir te acompanhar. A bateria dele vai durar 30 horas de rastreio de atividades físicas usando o GPS, o que é um negócio absurdo. De novo, eu volto a falar, ele é muito leve, ele é muito pequeno e tem bateria para durar 30 horas com uso de GPS de forma contínua. Isso é muito legal. É uma bateria que comigo durou, 2 semanas usando ali para os meus treinos de 1 hora, um pouco menos do que isso até. Comigo durou 2 semanas, então já está mais do que suficiente para o tipo de uso que eu dou para esse tipo de equipamento. Como eu falei, a bateria do meu Apple Watch dura um dia, do Forerunner 245 1 semana, e com esse cara aqui eu consegui 2 semanas de autonomia de bateria, o que é sensacional. Falando um pouco da minha experiência de treinos, né? Eu fiz praticamente tudo de corrida. E aí tem um lance muito legal que esse relógio te oferece, que é a possibilidade de cadastrar treinos intervalados direto no relógio. Se for um treino mais simples, de repetições mais simples e tudo mais, você consegue fazer dentro do... Você não precisa abrir o aplicativo, que eu vou falar um pouco sobre o aplicativo dele daqui a pouco, mas você já consegue fazer o cadastro do treino direto no relógio, que é muito bacana. Por exemplo, eu sei que no caso da Polar, por exemplo, você tem que baixar o aplicativo, fazer o seu treino, depois subir para o relógio e tudo mais. No caso do Garmin também, a mesma coisa, você tem que fazer isso através ou do Garmin Connect, né, que é uma plataforma web, ou através do seu aplicativo instalado e pareado com o relógio, e depois subir o treino para o seu relógio, enquanto no Core Space 2 você faz isso de forma direta no seu pulso. Eu achei isso bem legal. Eu não sou o cara que faz muitos treinos intervalados, até porque a planilha de treino que eu acompanho dá um pouco mais de liberdade para isso, é mais focado em distância, em ritmo, do que de fato tiros e tudo mais, mas os poucos treinos que eu fiz desse jeito, né, os intervalados que eu faço, eu já consigo fazer direto no relógio, então não preciso nem do aplicativo para poder carregar, para criar o exercício no aplicativo e carregar para o relógio, saca? Gente, de novo, eu sou super iniciante nesse lance de corrida e tudo mais, eu gosto pra caramba disso, mas sou super iniciante. Se vocês tiverem alguma dúvida um pouco mais técnica, deixa aqui que eu vou buscar respostas para vocês, mas, de novo, é um pouco da minha experiência de uso com esse cara aqui, tá? Uma coisa que eu achei super legal do Core Space 2 é que ele tem o lance de potência de corrida, na verdade é potência de atividade física, que o que é? Ele faz a medição de vários dados do seu treino, da sua corrida, que seja, e aí ele calcula quanto de energia você está gastando. E aí quanto mais você usa esse tipo de equipamento, mais ele entende o quanto você está gastando de energia. Então isso é muito legal, por exemplo, você usar ele o tempo todo, seja para dormir, cara, não tira ele do braço, só tira para poder carregar de fato, porque ele vai aprendendo com o seu uso o quanto de energia você está gastando ali naquela atividade física, e ele consegue fazer uma predição de se você está num treino muito intenso, se você está num treino mais leve. É claro, você consegue também perceber isso, mas quando você tem um equipamento te ajudando a perceber essas coisas, fica mais fácil, fica mais legal e até fica mais produtivo também, porque, vamos lá, imagina que o seu treinador passou um treino para você fazer, na cacetada, gastando o máximo de potência possível que seu corpo consegue gerar. Você olha para o relógio e fala assim, olha, poxa, você está indo meio leve, vamos acelerar, ou sei lá, vamos aumentar a cadência de corrida, por exemplo. Então, olhando para essas estatísticas, olhando para esses dados, você consegue te ajudar, no final das contas, a fazer um treino com uma potência mais adequada para o que você quer. É claro que isso depende de cada um, é um cálculo feito para cada pessoa, e aí entra o lance dele não ser 100% preciso, mas ser um parâmetro que vale a pena dar uma olhada. Gostei pra caramba dessa funcionalidade, é o tipo de coisa que, por exemplo, no Forerunner 245, ele tem o nível de saturação do sangue, né, o SpO2,
ou sei lá, o VO2 máximo, ele consegue medir isso através de um leitor. Aqui ele não tem VO2 máximo, ele não tem um leitor de VO2 máximo. Você só consegue no Apex Pro ou no Apex, se eu não me engano. Enfim, acho que é no Apex Pro que ele tem o leitor de VO2 máximo. Mas usando esses dados do treino e tudo mais, ele consegue fazer esse cálculo que é muito próximo do lance de potência de corrida, o que é bem legal também. Ele conta com um sensor de monitoramento cardíaco que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem o lance de corrida em pista. Eu não pude fazer esse tipo de teste porque aqui onde eu moro não tem pista de atletismo para eu poder correr, não uma pista aberta, né, para o público e tudo mais. E aí eu não consegui testar esse tipo de coisa. Mas, usando ele na rua com GPS, cara, é tão preciso quanto ou até mais preciso do que um Forerunner 245. E por que eu falo que ele é até mais preciso? Porque, por exemplo, quando eu atravesso a rua, se eu uso um Amazfit, por exemplo, ele não pega muito bem, com muita precisão, essa mudança de um lado para o outro da rua. Se eu faço isso com o Forerunner 245, ele demora um pouco para poder corrigir essa rota. Vamos colocar isso aqui, não é correção de rota porque eu estou correndo livremente na rua, não tem um lugar, um caminho certo para seguir. Mas eu achei a precisão do Coros Pace 2 maior do que a do Forerunner 245. E outra coisa, ele descobre o GPS mais rápido. É coisa de 5, 10 segundos ele já encontrou o GPS, enquanto no outro relógio, no Forerunner 245, vira e mexe, é tipo, dá um play ali, espera, sei lá, um minuto, talvez eu estou exagerando, mas ele espera um tempo a mais para poder encontrar o sinal de GPS. É um lance de hardware, é óbvio, né? Enfim, é um lance de leitura de dados do GPS, né? Do satélite do GPS, mas eu achei no Coros Pace 2 muito mais rápido do que no Forerunner 245. Se eu tenho algumas outras coisas para falar sobre esse relógio aqui, é que o aplicativo deles também é muito bonito, é muito bom o aplicativo da Coros, assim. De novo, comparando com o Forerunner 245, comparando com o Garmin que eu tenho, a experiência de uso é até um pouco mais fácil de usar as funcionalidades, de olhar as métricas do seu treino, de olhar o resultado do seu treino no aplicativo da Coros. Tô achando o aplicativo sensacional, ele é muito bonito, ele é muito fácil de mexer, e se for comparar lado a lado o Coros Pace 2 com o Forerunner 245, depende muito do que você quer, do que você espera de um relógio desse tipo. No caso do Forerunner, você tem como um grande diferencial o lance dele ter a possibilidade de passar a música do seu relógio, se você estiver conectado no Bluetooth ali, né, com o seu celular e tudo mais. E a versão que eu tenho é a versão Music, ou seja, eu consigo baixar uma playlist do Spotify para dentro do relógio e conectar os meus fones de ouvido no relógio. Tudo bem que eu uso isso muito pouco. Para falar a verdade, eu uso isso muito pouco, porque eu tô sempre saindo com o celular, então eu prefiro usar os fones conectados no celular para poder consumir menos bateria do relógio, né? Enfim, para poder economizar um pouco de bateria. No caso do Coros Pace 2, você não tem nem essa possibilidade, ele não faz esse tipo de gerenciamento de mídia. E tem outra coisa também que o Forerunner 245 tem de diferente do Coros Pace 2. No 245, você tem um sensor de VO2 máximo, né? Ele calcula a sua saturação de sangue em tempo real. No Coros Pace 2, você não tem esse sensor para fazer essa medição. Mas o Coros Pace 2 ganha em outras coisas que no Forerunner 245 não te entregam. E aí, para você ter um concorrente da Garmin do mesmo patamar, você vai ter que gastar mais, você vai ter que ir numa versão superior do 245. Talvez no 745, que custa muito mais caro do que o Forerunner 245, do que o Coros Pace 2, com toda certeza. E essas funções estão mais relacionadas aos esportes. Por exemplo, aqui no Coros Pace 2 você tem o modo de triathlon, que faz essa mudança de bike para corrida, para natação de forma automática. Você tem uma bateria melhor, ele custa menos do que o Forerunner 245, que querendo ou não é o concorrente direto dele, é o que vai te entregar as mesmas configurações dos dois lados, bateria, especificações e tudo mais. Então assim, eu vejo muita vantagem no Coros Pace 2 e acho que ele é muito mais indicado para você começar nesse lance de relógio GNSS, de começar tendo um device específico para poder praticar atividades físicas, porque como eu falei, é super leve, a bateria dura pra caramba, o aplicativo é sensacional e as funções que o relógio te entrega para quem está começando nesse lance, para quem está começando a focar um pouco mais em esportes,
tem um grande diferencial. É claro que o 245 também vai te entregar muitas coisas bacanas, mas o 245 custa muito mais caro. E aí, se você não quer gastar tanto, você quer ter ainda um equipamento desse para poder praticar atividades físicas, o Chorus Pace 2 acaba sendo muito mais interessante. Gostei pra caramba desse relógio, eu acho que vale como indicação para todo mundo que quer dar um passo a mais na sua corrida, bike e tudo mais. Gostei demais, de verdade, gostei muito de usar esse reloginho para poder praticar atividade física e tudo mais. Enfim, tem muita coisa para poder falar. Se você tiver alguma dúvida a respeito do Chorus Pace 2, deixa aqui na seção de comentários. Eu nem falei, por exemplo, que ele se conecta automaticamente com o Strava, que ele tem a predição de tempo para corridas de 5, 10, 21 e 42K. Nem comentei um monte de coisa que eu queria comentar aqui, só que se eu for falar, o vídeo vai ficar enorme. Já tá dando 20 minutos quase de gravação aqui. É claro que a versão final vai ter muito menos tempo que isso, mas assim, gostei pra caramba. E fica aqui o meu primeiro vídeo com o Chorus Pace 2. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui na seção de comentários que vai ser um prazer responder e continuar esse papo com você por lá. Se quiser comprar, o link tá aqui na descrição. Se você quiser ver mais vídeos, eu vou deixar 2 relacionados aqui pra você. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso, um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Acabei. Podia ter colocado como exercício aqui para poder registrar, né? É isso. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.